Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na carta aos Romanos, do capítulo 8, do verso 16 a 17, ele diz: o próprio Espírito testifica, ou seja, confirma, dá testemunho, ratifica, não deixa nenhuma dúvida com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, Senhor. Bill Hybels, em seu livro Quem é Você? Quando Ninguém Está Olhando, diz sobre a confiança no Espírito Santo. Ele escreve: o Espírito Santo habita em nós e repetidamente ele sussurra: tenha confiança, você faz parte da família de Deus. O testemunho do Espírito nos mostra como Cristo nos ama. Não somos apenas um número no censo celestial, nem vozes no imenso coral do céu, mas indivíduos, seres humanos importantes. Ele não quer que sejamos tímidos, nem temerosos, nem que vivamos em constante ameaça de condenação. Ele quer que estejamos cientes do dom que nos concedeu e seguros em seu amor. Glória a Deus. Irmãos, Deus literalmente nos colocou em sua família. Somos filhos de Deus. Abram a Bíblia de vocês no livro de Salmos 139. Podemos observar também, através desta poesia, que ela é uma oração de Davi para o Senhor. Salmos 139, vem logo após do 138. Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examina o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim coloca a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu ali estás também. Se tomar as asas da alvorada e se habitar nas extremidades do mar,
ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são as mesmas coisas para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasses até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasse o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos. Homens que se rebelam contra ti, e contra ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que te odeiam, não detesto os que se levantam contra ti. Eu os odeio com ódio absoluto, considero-os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Oh Deus, Deus onisciente, Deus onipresente, Deus onipotente. Queremos, Senhor, através do reconhecimento desses seus atributos, Pai, prestarmos um culto para Ti, Senhor. Prestarmos verdadeiramente um culto a Ti, Senhor. Não esse culto necessariamente só aqui dentro desse templo, aqui dentro dessa igreja, mas a todos os instantes da quais nós podemos fazer a memória da Tua formosura, da Tua majestade e da Tua soberania, ó grande Deus. Nesse dia especial, aonde que também estamos fazendo a memória do Seu Filho, sê conosco, Pai, a todos os instantes, nos clareando a nossa mente, colocando essa palavra dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, Pai, para que a todo o momento da nossa vida terrena, nós podemos contemplar, ver com a nossa alma, ver com o nosso coração a Sua magnitude, Deus, a Sua grandeza, a Sua formosura, Pai, e reverenciar e glorificar a Ti, assim como o salmista faz neste salmo, Pai. Queremos aprender de Ti, Senhor, que o Seu Espírito Santo haja
sobremaneira em cada um de nós, Pai, para que realmente essa palavra entre nas nossas vidas com um valor mais elevado, Senhor, mais elevado, Pai, porque nós entendemos que a sua palavra é palavra de vida eterna. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: o conhecimento infinito do Senhor ultrapassa todo o nosso entendimento. Amém, irmãos? O que nós observamos aqui nesta poesia, o que nós estamos aqui discorrendo, é o que Davi está contemplando desse nosso Deus, e Pai. Esse poema, embora ele tenha uma característica pessoal, porque é de Davi para Deus, mas como eu sempre digo para vocês, o Salmo ele se torna promessa na nossa vida, o Salmo se torna, realizações na nossa vida, a partir do momento que nós imitemos os salmistas. Uma vez que nós tenhamos a oportunidade de contemplar esse Deus e declarar a Ele aquilo que Ele significa para cada um de nós, nós estamos dando total reconhecimento àquele que é único, digno de toda honra e toda glória. Embora esse poema, conforme estava dizendo, ele é pessoal, ele serve como incentivo para que cada um de nós permaneça sempre num relacionamento correto com o nosso Deus. Ele é digno, Ele é o merecedor desse nosso relacionamento. Amém? Importante, irmãos, nós observarmos que Davi aqui ele está descrevendo a onisciência do nosso Deus, a onipresença do nosso Deus e a onipotência desse nosso Deus. Nosso Deus e Pai, porque somos filhos de Deus. Podemos observar através dessa adoração que a nossa alma e a nossa vida inteira não passa de um livro aberto para Deus. Amém? Ao refletirmos sobre a grandeza e soberania do nosso Deus e Pai, descritas neste salmo, só faremos que aumente mais e mais e mais e mais o tamanho da nossa fé. Porque cada vez que nós contemplamos aquilo que eu sempre falo para vocês, olhar com os olhos da alma, olhar com os olhos do coração, não é? Nós vamos ver esse Deus que age a todos os instantes da nossa vida. Se você chegou até aqui, é porque Ele agiu na tua vida, Ele queria exatamente que você ouvisse a voz dEle. Amém? Porque aqui não é palavra de pastor. O que nós estamos discorrendo aqui é de uma das mais preciosas poesias encontradas no Antigo Testamento, que serve totalmente para as nossas vidas momentâneas. Quantas vezes, irmãos, que nós deixamos de agradecer a esse Deus, de contemplar exatamente tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E Ele é um Deus
atemporal, porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Esse Deus que estava no teu passado, está no teu presente, pode estar no teu futuro. Amém? Observamos aqui alguns efeitos em nossa vida ao refletirmos sobre a grandeza desse nosso Deus. Primeiro efeito, que estão descritos nos versos desse salmo, não é? No verso 1 ao verso 6. Deus nos conhece profundamente. Não podemos enganá-lo. Ele sabe o que você faz e sabe o que você deixa de fazer. Ele sabe de todas as coisas. Conforme já falamos, a nossa vida é um livro aberto para esse Deus. O verbo sondar, ele significa examinar com grande empenho. Ou seja, né? Cuidado e em profundidade. Davi, nesses versos, ele está falando da onisciência do nosso Senhor. Como disse, ainda que este poema é pessoal, mas encontramos aqui o conhecimento revelado do Senhor para cada vida existente. Isso inclui a minha vida, isso inclui a tua vida, isso inclui a vida do teu filho, isso inclui a vida do teu marido, isso inclui a vida de todos da tua parentela. Olha como é esse Deus. Vejam a magnitude desse Deus, a grandeza desse Deus, revelada nesse salmo. E que dá-se a impressão que somente Ele nos sonda para observar aquilo que nós estamos fazendo de errado. Claro, se a nossa vida é um livro aberto, Ele está vendo isso tudo. Mas Ele nos sonda para nos cuidar. Ele sonda para nos zelar, porque Ele nos ama. A população atual do mundo é de 7 bilhões 650 milhões de pessoas. 7 bilhões 650 milhões de pessoas. Deus, olha a magnitude. Embora nós sabemos com uma forma coloquial, mas não contemplativa. Deus, Ele tem uma experiência pessoal com todas essas pessoas. Aquilo que nós falávamos no culto passado, não é? Aquela experiência que vai nortear, que vai fazer parte do teu testemunho. Você sabe o que Deus já fez na tua vida? Você sabe o que Ele está fazendo na tua vida? Embora nós não estamos vendo, mas quanto livramento nos traz esse Deus. Quantas coisas esse Deus nos priva, nos reserva de passarmos. E nós não estamos vendo. Nós só conseguimos contemplar esse Deus através das coisas que são visíveis a nós, porque a todo momento nós estamos esperando sinais,
Mas diz a palavra que sinais acompanharão aqueles que creem. Esses sinais estão acontecendo a todos os instantes, está acontecendo aqui e agora, eu tenho certeza, porque o Espírito Santo revelador se faz aqui presente. Obrigado pela sua manifestação. Ele sabe tudo a respeito de cada um de nós, tudo, irmãos. Nos sonda e nos conhece em cada uma de nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos atos, nas nossas motivações e nas nossas inclinações. Ele sabe exatamente quando você está motivado a adorá-lo. E Ele sabe quando você está inclinado a virar as costas para Ele. Quando nós contemplamos, quando nós observamos quem verdadeiramente é esse Deus na nossa vida. Mais do que nunca, como diria o Faustão, nós devemos virar as costas para o pecado. Porque como, não é? Bill Hybels fala, ele sussurra a todo momento, ele confirma a todos os instantes. Tenha confiança, você faz parte da família de Deus. Aquilo que todo culto nós repetimos, que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis a nossa causa. Volte para Deus, volte para Deus, contemple esse Deus na tua vida, faça com que cada passo da tua vida seja um culto em reverência a esse Deus. Cada atitude da tua vida seja uma manifestação favorável à sua magnitude, à sua grandeza, à sua formosura. Porque Ele é o digno. É a Ele e para Ele que são todas as coisas. Ele existia antes de tudo. Ele vai permanecer para sempre. E Ele faz um convite especial: venham permanecer comigo eternamente. Eu tenho ainda muitas coisas para lhe ensinar. Amém. Ele sabe quando nos sentamos para descansar. Glória a Deus. Sabe que realmente nós necessitamos. O nosso corpo é frágil. Nós precisamos, recarregar as pilhas. Sabe quando levantamos para realizar atividades cotidianas? Ele sabe quando nós andamos e quando nos deitamos. Mas Ele também sabe de quantas vezes que nós deixamos de glorificar. Sabe de quantas vezes que nós nos interessemos pela sua verdade, pela sua palavra. Palavra, irmãos, de vida eterna. A oportunidade que você está tendo, culto após culto, de nós estarmos batendo nessa tecla, fale com Deus. Tenha um comprometimento com esse Deus. Não abra a Bíblia como sorteio. Seja exaustiva a sua leitura. Nós estamos sendo preparados para a eternidade, irmãos. O que significa 1 hora do teu dia? O que significa a dedicação exatamente de se interessar para aquilo que esse Deus fala? E Ele fala, irmãos.
e como fala. Já foi dito aqui, e realmente essa é a mais verdadeira das informações. Que Deus, a Bíblia é mais atual do que o jornal que está sendo agora redigido e trazido para nós os últimos acontecimentos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse tempo que você está dedicando numa leitura, esse tempo que você está, não vou dizer perdendo, porque não é perda, absolutamente é ganho. Esse tempo que você está ganhando é para você mesmo. Ele é o mesmo e continuará sendo o mesmo, com ou sem você. Mas Ele dá a chance de ser com você, comigo. Amém? Quantas coisas que a gente pega para fazer e deixa de ler as Sagradas Escrituras. Somos bíblicos, irmãos, porque na Bíblia contém a voz de Deus. Uma vez que nós estamos lendo em sequência, há um ditado que eu sempre falo, não é? Eu li um dia e jamais saiu da minha mente: não mexe com esse livro, que ele vai mexer com você. Essa fome que hoje você não tem, ele vai te dar. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Agora, Ele sabe de todas as nossas atitudes, sabe de todas as nossas negligências. Ele conhece os nossos pensamentos, conhece nossas palavras antes mesmo de pronunciarmos. Ele conhece todos os detalhes da nossa vida em tempo passado, em tempo presente e em tempo futuro. É o que a carta dos Hebreus, no capítulo 4, verso 13, vai dizer: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. 7.650.000.000 de habitantes nesta terra. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amém? Ele conhece tudo sobre nós para nos proteger. Olha que maravilha! Às vezes a pessoa: o Senhor me sonda, dá até um sonda, assim com medo. Mas olha o cuidado desse Deus. Olha a destra dele, a mão direita dele sobre a tua vida. Ele sonda para te proteger. Por isso que esse Espírito Santo grita aí dentro de cada um de vocês, dentro de mim: glória a Deus. Não se afaste desse Deus. Você é filho de Deus. Esse Pai te ama com amor incondicional, porque Ele amou o mundo de tal maneira, não é? E nesse mundo eu estou dentro. O conhecimento íntimo do Senhor
ultrapassa todo o nosso entendimento. Conhecedor da palavra, conhecedor do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai transformar isso tudo que nós estamos vendo do Salmo, 139. Ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Esse maravilhoso conhecimento deve nos levar a manter um certo cuidado, irmãos. Nós estamos prestando culto para esse Deus ou estamos deixando de prestar culto para esse Deus através das nossas ações, através das nossas reações, através das nossas escolhas? Devemos manter um certo cuidado em que falar. A partir do culto passado, nós já somos mais vigilantes naquilo que nós falamos, naquilo que nós estamos julgando, Glória a Deus por esse Espírito revelar. Em que pensar e como agir. Já expliquei aqui por diversas vezes, e é só você parar para pensar que você vai concordar comigo. Quando nós estamos em silêncio aparente, nós estamos num diálogo aqui dentro. Ou nós estamos falando com o bem, ou estamos falando com o mal. Ou nós estamos motivados a determinadas coisas, ou inclinados a fazer outras. Por isso que nós devemos ter muito cuidado no que falar, no que pensar e de que maneira agir. Estamos diante de um Deus onisciente. Glória a Deus. O profeta Jeremias já escrevia: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Lembra que eu sempre digo, em determinadas situações da nossa vida, nós não precisamos ser imediatistas com nada nessa vida. Nós temos um tempo de reflexão. Lembra que quando Jesus estava sendo colocado à prova pelos fariseus, pelos escribas, pelos falsos líderes religiosos, podemos dizer assim, ele não respondia rapidamente. Isso é uma lição para cada um de nós. Chegou determinadas coisas na tua vida, se você não tem um chão para botar o dedo, pega uma caneta, um caderno e escreva, raciocine, mentalize aquilo que você vai responder. Porque a tua resposta pode ser uma resposta de vida ou uma resposta de morte. Simplesmente assim. Por isso que nós não temos poder de convencer. Quem convence é o Espírito Santo e através da palavra de Deus. Segundo efeito, Deus está do nosso lado. Nunca podemos fugir dele. Verso 7 e 12. Davi está falando aqui da
onipresença de Deus. Como um homem pode fugir do Espírito de Deus? No verso 7 ele diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? 7.650.000.000 de habitantes na terra. O mesmo Deus que está aqui ocupando o lugar, Ele está ocupando o lugar desses 7.650.000.000 de pessoas. Olha a grandeza desse Deus. Não basta cantarmos quão grande é esse Deus, mas nós temos que contemplar o quanto verdadeiramente Ele é. Olhar sobre os feitos dele na nossa vida. Proclamar esse Deus, proclamar esse Jesus para todas as pessoas que ainda ignoram, para todas as pessoas que dão de ombro quando você fala de Deus. Elas não sabem o que estão fazendo. Elas não têm noção do que é essa recusa. Deus está no céu. Deus está no céu. O que Davi está mostrando aqui exatamente são extremos. Deus está na mais alta altura, como também está na mais profunda profundidade, se assim que nós podemos dizer. Profundeza. Seol, ele está além da sepultura. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, no Seol, além da sepultura, tu estás ali também. Deus está nas extremidades do mar. Nem a mais profunda extremidade do mar, nem lá nós poderemos nos ausentar de Deus. Deus está atrás das nuvens escuras. Trevas e luz, para Deus é a mesma coisa. A mesma noite escura que oculta tudo da nossa visão, não ocultará a presença de Deus sobre cada um de nós. Portanto, qual que seja a nuvem que esteja pairada agora sobre a sua cabeça, seja problemas que estão fazendo que realmente você está se sentindo com uma grande escuridão na tua vida, problemas que está fazendo com que você se cegue, saiba que você tem um Deus que olha todas as coisas, conhece todas as coisas. Ele está em cada queixa sua. Ele sabe exatamente o que você está passando. E Ele te ama. Vocês são filhos de Deus. Ele está em todos os lugares, onde quer que vamos, para nos ajudar. Olha o que Romanos vai dizer, Paulo está dizendo, não é? Diante de toda essa constatação. Porque quando as pessoas olham para Paulo, nós não podemos deixar de analisar que Paulo era um escriba.
Paulo era um doutor, era um fariseu, ele conhecia com profundidade todo o Antigo Testamento. E quando ele está diante das pessoas, quando ele está anunciando Jesus, ele faz um paralelo entre ontem e hoje. Ou seja, entre a visão veterotestamentária, o Antigo Testamento, e a visão, não é, neotestamentária, o Novo Testamento. E ele diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória a Deus! Como é maravilhoso, Pai, como é maravilhoso, Senhor, saber que os seus olhos estão sobre a nossa vida. Como é maravilhoso descansar na sua onisciência. Irmãos, a melhor coisa dessa vida, eu falo isso, irmãos, porque eu vivi com muita culpa nesse mundo. A melhor coisa nessa vida é você viver sem culpa. É você se acertar com aquela pessoa que você ofendeu. Glória a Deus. E principalmente se acertar com esse seu Deus. Porque o Espírito Santo diz, em gemidos inexprimíveis: volta para Deus. Volta para Deus. Volta para Deus. Se arrependa, irmãos. Se arrependa verdadeiramente daquilo que tem te afastado desse Deus. Olha para a tua vida, examina a sua vida como um todo. Veja, não é, quantas transformações está fazendo esse Deus, e isso não é nada diante daquilo que nós estamos sendo preparados. Eu sempre falo aqui que nós não estamos numa corrida de 100 metros, e sim numa maratona. Nós temos que se utilizar de todas as ferramentas necessárias para cumprir, não é, essa etapa, essa corrida, para, digamos, percorrer esse caminho que nós estamos percorrendo hoje. Uma das ferramentas mais necessárias para a nossa vida é a Bíblia. Engula esse livro, come esse livro. Não sou eu que estou falando, a própria Bíblia fala dela mesma. O terceiro estudo, ou melhor, efeito, que não deixa de ser estudo: Deus nos criou maravilhosamente, não podemos ignorar. Versos 13 e 18. O rei Davi agora contempla a onipotência do nosso Deus e Pai. Em seu poder criador, por suas obras maravilhosas, Ele nos conhece segundo as Sagradas Escrituras, antes mesmo de termos nascido. Antes de termos nascido. Verso 16 vai dizer: teus olhos viram a minha substância, ainda sem forma. E no meu livro, os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Só para que vocês tenham noção. Me chamou a atenção e eu fui pesquisar um pouquinho do que é ser este ser. Um óvulo fecundado se desenvolverá
em 60 trilhões de células. 160 mil quilômetros de fibras nervosas. Quase 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Lembra que eu sempre falo, né? Um deles que se rompe, você não vai mais nem para frente nem para trás. Você perde o seu eixo. Você não tem nem tempo de se arrepender. Para que vocês vejam a complexidade do que nós somos e quão maravilhoso é esse Deus que nos criou. Vou repetir. 60 trilhões de células existentes dentro de cada um de nós, a partir da fecundação de um óvulo. 160 quilômetros de fibras nervosas, quase 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos, responsáveis pela circulação, não é, do sangue pelo corpo todo, 250 ossos, sem falar nas juntas, ligamentos e músculos. Isso sou eu, isso é você, isso é cada um dos 7.650.000.000 pessoas que habitam esse mundo, essa terra que Deus criou. No que vai dizer o salmista, no verso 14 desse salmo: eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Glória a Deus. E o quinto efeito: Deus julga retamente. Não podemos contestá-los. Verso 19 a 24. Após contemplar a onisciência, a onipresença e onipotência de nosso Deus e Pai, Davi descreve para aqueles que ousam se voltar contra Deus. E ele diz: estes merecem o castigo eterno. Lembra o que nós falávamos ontem na INC? O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Salmos 11, 5. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade. Olha aí que de ontem. E contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e o fraudulento. Salmos 5, versos 4 e 6. A vinda do reino de Cristo, irmãos, ela será sucedida a partir do momento que Ele vier e reunir a sua igreja, a Nova Jerusalém. Esta vinda dele será sucedida com a destruição dos inimigos de Deus, daqueles que de repente não reconhecem o Senhor na sua plenitude, na sua majestade, na sua formosura, no seu poder de glória, na sua misericórdia, na graça que é esse favor imerecido, da qual nenhum de nós merece, mas Ele nos dá gratuitamente.
Davi encerra com um pedido especial, dando total liberdade para o Espírito Santo de Deus, e é isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos colocar nas nossas orações, porque às vezes a gente se acha perfeito. Sobre os julgamentos que nós vimos no culto passado, às vezes a gente se acha diferenciado. Glória a Deus, somos separados, diferenciados em Cristo Jesus, mas estamos, não é, num caminho da qual esse Deus está nos melhorando, e se nós nos permitirmos, se nós darmos a liberdade para o Espírito Santo, Ele irá nos melhorar cada vez mais e mais e mais para nós mesmos e para Ele. Davi encerra com um pedido especial, não é? Dando total liberdade para o Espírito Santo. Liberdade para que o Espírito Santo nos sonde e revele os nossos pecados. Liberdade para que o Senhor nos guie pelo caminho certo. Senhor, eu confesso a Ti agora, Pai, este e mais aquele, Pai, pecado. Guie-me, Senhor, guie-me, Senhor, guie-me, Senhor, pelos caminhos certos. Sonda-me, ó Deus, que essa oração seja uma ressonância, irmãos, na sua vida, que de repente vocês possam pronunciar ela cada vez mais para vocês mesmos, para os seus, conforme já, não é? Mencionamos aqui, a própria Bíblia narra que Jó orava pelo pecado dos seus filhos. Ore pelo pecado dos seus esposos, ore pelo pecado da sua parentela, não julgue, ore. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração, ela foi feita para mim, ela foi feita para você, ela foi feita para todos os filhos de Deus. Isso inclui todos da nossa igreja, todos da nossa parentela, todos. Glória a Deus. Nesse momento, Pai, contemplando essa sua onisciência, esta sua onipresença, porque aqui o Senhor está, e essa sua onipotência, porque tudo aquilo que nós não podemos, o Senhor pode para cada um de nós. O Senhor é um Deus realizador, o Senhor é o Jeová Jireh das nossas vidas, o Deus de toda providência, o Jeová Rafá, aquele que nos sara, aquele que nos cura de problemas físicos, de problema mental, Senhor, nos liberta, Senhor. Oh Pai, o Senhor é um Deus de revelação, o Senhor é um Deus que informa através da sua palavra, Pai, através da sua verdade, Pai, e como diz a sua própria palavra, Pai, que liberta. Uma vez que nós conhecemos, Pai, e que andamos nos seus preceitos, Pai, todos os grilhões, todas as algemas já não existem mais na nossa vida. Obrigado, Deus, por esse esquadrinhamento por inteiro, Pai, nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por derrubar as escamas dos nossos olhos, Senhor, e nos mostrar, Senhor, a sua formosura, a sua majestade, e principalmente o seu amor, o seu cuidado e o seu ensino que o Senhor já deixou para que cada um se transforme num discípulo do seu Filho Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, que nós passamos a partir desse instante, Senhor, a partir do momento que realmente o seu Espírito Santo trouxe para nós
mais esclarecimento, Senhor. Que esse salmo, Pai, possa ser uma oração constante nas nossas vidas, Pai, para a nossa vida, como para a vida dos nossos, Pai. E já te agradecemos, Pai, profundamente pela inspiração do Seu Espírito Santo, fazer com que um rei, que, como diz a palavra, cheio de pecado, esse rei adulterou, esse rei matou, esse rei assassinou, mas se arrependeu. E através desse arrependimento, o Senhor o considera o homem segundo o seu coração. Transforme, Senhor. Transforme a nossa mente, Pai. Transforme o nosso coração, Senhor. Substitua, Pai, esse coração de pedra, esse coração que não é receptivo à sua verdade, Pai. Que conforme a oração de Davi, não é? Ele está de uma maneira, eu diria até exagerada, pedindo para que essas pessoas não tenham mais chance, mas através de Jesus, através da misericórdia encontrada em Ti, através da graça, desse favor imerecido, que essas pessoas possam fazer mais parte nas nossas orações, e que nós encolhemos as nossas mãos de acusadores e vamos abençoar essa vida através da palavra reveladora. Vamos orar para que, assim como Deus num dia substituiu o nosso coração, também substitua o coração dessas pessoas ignorantes, não no pejorativo, Senhor, mas pela falta de conhecimento e conhecimento da sua verdade.